irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, por favor. Quero externar a minha gratidão a Deus por esta honrosa oportunidade, por Ele ter me concedido mais uma vez mais, de estar ministrando a sua santa palavra. Eu sei que aqui tem muitos homens e mulheres de Deus, e para mim, subir a esta tribuna para pregar a palavra do Senhor é uma honra muito grande. E desde já eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Tony, que tem confiado de estarmos aqui mais uma vez ministrando a palavra do Senhor. E também pela vida do nosso pastor Edson, que Deus continue abençoando a vida do Senhor e a toda a sua casa. Deus seja louvado também pela vida do pastor Roberto, que tem cooperado para que essa obra prossiga. Que Deus seja louvado através da sua vida. Muito obrigado pelo convite e que Deus continue abençoando o teu lar e também o seu ministério. Louva a Deus também pela vida de cada um dos irmãos que tem orado por minha vida. Esses dias eu tenho visto e vivido o cuidado de Deus sobre a minha vida e também sobre a minha casa. Então, eu quero louvar a sua vida por permanecer orando por mim e também por minha casa. E a você que trouxe a sua Bíblia, eu quero te convidar a ler um texto juntamente comigo. Faz alguns dias que esse texto tem enviado ao meu coração, tendo em vista que nós estamos em uma campanha acerca do Deus do impossível. Então, juntamente com você, eu quero ler um texto sobre a vida de um dos patriarcas chamado Abrão. Então, por favor, abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 15. Livro do Gênesis, capítulo de número 15. Verso 1 diz assim: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Verso 2 diz: Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto logo respondeu o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Verso 5 diz: Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes contar. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Capítulo 21, verso 10 diz assim: E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao seu tempo determinado, que Deus lhe tinha dito. Glória. Eu quero tomar por tema desta mensagem o que o autor da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, escreveu dizendo: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes,
que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E você diz amém. Vamos falar hoje sobre a importância de Abraão ter colocado a confiança no Senhor dos senhores. Aleluia. Então vamos lá. Não há outra força capaz de salvar o servo de Deus em sofrimento, a não ser o poder de Deus. Só o Senhor transforma o sofrimento em alegria. A verdade é que Deus sempre se apresentará com ânimo em um ambiente onde há frustração, em um ambiente onde há desânimo. Deus sempre se apresentará com ânimo, porque Deus tem o prazer, Bruno, de trazer e de injetar o ânimo no desanimado, de levantar o caído e de dar força ao que está fraco. Davi, em um momento de aflição, em um momento de angústia, ele vai escrever no Salmo de número 4, verso 7, dizendo que diante dessa situação, o Deus Todo-Poderoso colocou a alegria no seu coração. O próprio sábio Salomão, escrevendo na carta de Eclesiastes, capítulo 2, versículo de número 26, ele diz que é Deus quem dá a sabedoria, o conhecimento e o ânimo ao homem. O salmista também, no Salmo de número 32, verso 10, ele diz que enquanto o homem sem Deus sofre com muitas dores, aquele que é o servo fiel vive cercado pelas misericórdias do Senhor. Na maior parte dos milagres realizados por Jesus, diante do seu ministério terreno, assim que Jesus operava o milagre, ele dizia: tende bom ânimo. É por isso que uma das vezes, em uma das conversas juntamente com seus discípulos, em João capítulo 16, versículo de número 33, Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: tende bom ânimo em meio às aflições. É por esta maneira que um dos apóstolos, que foi discípulo de Jesus, escreveu na sua segunda carta, que é Pedro, no capítulo de número 3, versículo de número 9, dizendo que é o Deus da misericórdia que guarda a sua igreja. É o Deus da misericórdia, é o Deus que é o longânimo, que guarda a vida de cada um de nós. O próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quando escreve a carta de Filipenses, no capítulo 4, verso 11 ao verso de número 13, Paulo diz que aprendeu a se contentar com o que tem. E ele diz ainda mais que ele sabe estar abatido e sabe ter abundância. Paulo diz que em todas as maneiras e em todas as coisas, ele está instruído tanto a ter fartura como a ter fome. E ele conclui o seu sermão dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Paulo bem entendia que o único que fortalece o homem em todos os momentos e âmbitos da sua vida é o próprio Deus. Tem gente que pensa que ter dinheiro ou conquistar alguma coisa lhe trará a alegria eterna. Tem gente que pensa que colocando uma arma na sua cintura lhe fará alguém mais forte. Tem gente que pensa que viver uma vida embriagada diante das drogas lhe trará o ânimo, mas o único que pode injetar o ânimo no homem, o único que pode fazer o homem mais forte, o único que pode levantar aquele que está caído, o único que pode salvar o homem em meio ao sofrimento, isto é o poder de Deus, porque Deus tem o prazer, eu repito, de injetar o ânimo no desanimado, de levantar o caído
caído e de dar força ao que está fraco. Glória! É por isso que João, quando escreve Apocalipse, capítulo de número 21, acerca do novo céu e a nova terra, João diz que neste lugar não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá desânimo, não haverá mais pranto, não haverá mais morte. E ainda mais João conclui dizendo que neste lugar Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Ou seja, o único que pode trazer a verdadeira alegria, o único que pode colocar o ânimo no desanimado, o único que pode trazer o verdadeiro sentimento de satisfação, o único que pode mudar toda maldição em bênção, isto é, o poder do Deus Todo-Poderoso. Ele é único, Ele é o único que pode mudar a toda situação frustrada. Glória a Deus, aleluia. Será que você poderia me ajudar alcançando a mão de quem está próximo de você? Vamos despertar, porque nós estamos diante de uma campanha a respeito do Deus do milagre. Alcança a mão de quem está próximo de você. Me ajuda a pregar nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Fala para quem está do teu lado: hoje é noite de Deus levantar quem caiu. Hoje é noite de Deus colocar de pé aquele que está sentado. Hoje é noite de Deus engentar o ânimo no desanimado. E se você crê, levanta a sua mão e dá glória a Deus e aleluia. Ele é o único. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! A verdadeira igreja de Cristo, ela reconhece que no momento da sua fraqueza, não é óleo santo, não é sabonete purificado, não é lenço ungido que pode arrancá-la, tirá-la do sofrimento. A verdadeira igreja de Cristo, ela entende, oh glória, aleluia, que o único que pode livrá-la, tirá-la da dor, do sofrimento, é o poder do Deus Todo-Poderoso. É uma frase desses dias que diz assim: quem tem a Cristo em momentos difíceis experimenta a alegria do Espírito Santo. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque reconhecemos a dependência no Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. É exatamente isto que o capítulo 15 está nos apresentando. Deus está animando ao seu servo Abraão. Está completamente desanimado. Este capítulo 15, ele está nos apresentando um diálogo entre Deus e Abraão. O que está sendo apresentado aqui neste capítulo 15 é um momento de fraqueza espiritual, é um momento de desânimo, de uma profunda angústia de Abraão. Só que Deus decide intervir, descer na tenda do seu servo e animá-lo e colocá-lo de pé. À vista que este capítulo de número 15 inteiro se trata de um diálogo de Deus com Abraão. O Senhor está em uma conversa. Aqui está registrado o maior diálogo de Deus com Abraão, dentre todos os capítulos que ele é mencionado no livro do Gênesis. Charles Tyndall, quando escreve o seu livro acerca da vida de Abraão, a sua série de heróis da fé,
Quando ele entra dentro desse capítulo, ele diz que o que está acontecendo aqui é o intercâmbio direto entre Deus e Abrão, pelo fato deste estar completamente diante da angústia e da fraqueza. Um grande comentarista bíblico chamado Wisben, falando acerca deste capítulo, ele diz que Abrão está passando por um momento chamado de noite escura da alma. Mas Deus, ao seu tempo, decidiu de trazer a luz. Você lembra que Abraão é um dos homens a quem Deus escolheu? Era o portador de uma das maiores promessas. Aqui está um dos maiores patriarcas, ou por que não dizer o maior? Aliás, foi o próprio Deus, no livro de Isaías, capítulo 41, versículo de número 8, que lhe chamou de meu amigo. Tiago, no capítulo de número 2, versículo de número 28, ele diz que Abrão foi chamado amigo de Deus. Até mesmo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando fala sobre Abrão, no capítulo 8, verso 56 de João, Jesus diz, ele é o pai, ou patriarca central dos judeus. Haja vista que pelos judeus, Abrão é conhecido como o pai na fé. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, quando vai fazer menção de Abrão e de outros homens que venceram através da fé, ele diz que eles foram homens que o mundo não era digno de ter. Mesmo Abraão sendo portador de uma grande bênção, mesmo Abraão sendo chamado pai na fé, mesmo Abraão sendo considerado o maior patriarca, chamado amigo de Deus, ele não foi isento de passar pelos momentos de sofrimento. Mesmo Abraão tendo uma chamada feita pelo Deus Todo-Poderoso, ele não esteve livre de passar pelos dias de angústia. Até porque a chamada de Deus nunca livrará alguém da dor. Tem um evangelho por aí dizendo que quem é chamado está isento de tudo. Mas o verdadeiro evangelho diz que a verdadeira chamada não te livra da dor. Muito pelo contrário, a chamada feita por Deus a Abraão representava uma série de renúncias. Capítulo de número 12 do livro de Gênesis, quando Deus começa chamando Abraão, Deus não vem dizendo, você está livre, você está imune. Não. A palavra do Senhor é sai. Deixa. Abre mão. Porque o escolhido não tem a opção de escolha. Abraão não foi isento de passar dias maus. Porque todo aquele que está debaixo do sol está sujeito a passar e a padecer as necessidades que este mundo oferece. Até mesmo um patriarca, até mesmo um profeta, até mesmo um servo fiel de Deus está sujeito às fraquezas que esta vida promove. Mas o que eu acho lindo nessa história, oh glória, é que diante do momento da fraqueza de Abrão, Deus decidiu descer e falar com ele. Mas a pergunta que surge é, qual era a fraqueza de Abraão? Se você estiver com sua Bíblia aberta, você vai perceber que no versículo de número 2, o próprio Abraão diz assim, estou sem filhos, ou continuo sem filho, eu estou a viver sem filhos.
Essa expressão que Abrão está trazendo no versículo de número 2, traduzida do hebraico original, quer dizer: eu estou disposto a morrer, ou a ter uma vida inteira sem gerar alguém. Abraão, quando ele se expressa dessa forma, ele está sentenciando até mesmo o seu próprio futuro. Aliás, dentro deste capítulo de número 15, nós estamos falando de um homem com cerca de 85 a 90 anos de idade. Era um ancião e a sua mulher já estava encerrando o seu ciclo. Ela era estéril. Então, um primeiro fato de Abrão está em um estado completo de fraqueza, de desânimo, é porque ele não havia gerado ainda um filho. O segundo motivo, se você estiver com sua Bíblia aberta, o versículo de número 1, Moisés, que é o autor deste livro, ele começa o versículo 1 escrevendo 3 palavras: depois destas coisas. Que coisas são essas? Nós estamos falando de alguém aqui que a essa altura, dentro do capítulo 15, já havia deixado a sua casa em Ur dos Caldeus, já havia falhado no teste de fome, já havia sobrevivido diante de uma provação no Egito, já havia aprendido com os seus erros e, além do mais, havia assistido uma escolha mal do seu sobrinho. Quando Moisés está dizendo essas coisas, Moisés está se referindo ao capítulo que antecede a este capítulo 15. Moisés está falando do fato ocorrido do capítulo de número 14. Moisés está falando que Abraão passou por um período de guerra. Se você ler este capítulo de número 14, você verá que Abraão, juntamente com 318 servos, sai para uma guerra contra alguns reis, a fim de salvar o seu sobrinho de dentro de um cativeiro. Abraão vence esta guerra, rejeita a oferta do rei de Bera, que era o rei de Sodoma, e a Bíblia diz que Abraão volta para a sua casa. E haja vista que no antigo Oriente, quando um homem entrava diante de uma guerra, quando o homem entrava diante de uma batalha, este homem, ele teria que entender que ele estava sendo sujeito a sofrer qualquer tipo de ataque. É por isso que quando Isben fala que quando Abrão volta para sua casa, depois da batalha, Abrão ficou preocupado e temeroso de morrer mesmo sem ter filho. Ou seja, diante deste capítulo, Abraão está vivendo um momento de angústia pelo fato de não ter filho e até mesmo pensar que vai morrer sem ter algum filho. Só que o que eu acho lindo é que diante deste momento de fraqueza, diante deste momento de profunda angústia, diante deste momento que Abrão está se sentindo só, o Moisés escreve dizendo: e veio a palavra do Senhor. Oh glória! Você não vê em nenhum capítulo que antecede Deus se apresentando para alguém dessa forma, mas no dia que Abrão se sentiu fraco, no dia que Abrão se sentiu angustiado, Moisés escreveu dizendo que Deus resolveu chegar na tenda de Abrão, falar com ele e colocá-lo de pé. Glória! Porque no dia da sua fraqueza, Deus sempre se apresentará a você. A verdade é que
Deus conhece as tuas dores. Repito, a verdade é que Deus conhece as tuas dores. Quando eu falo isso, eu me lembro do livro do Êxodo, capítulo 3, quando Deus está em uma conversa com Moisés. Oh glória! E o povo está dentro do Egito. Deus desce até Moisés e diz assim: Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, portanto desci. Eu preciso liberar uma palavra de Deus ao teu coração. Ele é o Deus que conhece as tuas dores. É por isso que o salmista, no Salmo de número 147, verso 3 e 4, ele diz que o Deus que dá nome às estrelas e as enumera, ele sabe o seu nome, se preocupa com as suas necessidades. Eita glória! É por isso que hoje ele desceu aqui. É por isso que hoje ele desceu aqui, porque ele conhece as tuas dores. E eu vou dizer, sabe quando você está pensando em parar? Sabe por que você ainda não parou? Sabe por que você ainda não desistiu? Sabe por que você ainda não abriu mão do teu chamado? Sabe por que os obreiros que estão aqui ainda permanecem de pé? Sabe por quê? Você veio nesta noite de campanha, você até pensou em desistir, você até disse: hoje eu não quero mais, não oro mais, não busco mais, não vou mais. Você até pensou em largar tudo, mas de repente, oh glória, de repente veio a palavra do Senhor dentro do seu coração. De repente veio um ânimo, oh glória, que você não sabe de onde veio, mas só sabe que Ele te colocou de pé. Oh glória, o Senhor está te apresentando nesta noite. O Senhor está se apresentando nesta noite para te colocar de pé, para te fazer caminhar novamente, para te fazer levar a sua cabeça para o céu e dizer: eu confio no Senhor. Deus, estou falando como alguém aqui que não estava aguentando mais essa situação. Eu estou falando como alguém aqui que estava pensando em parar. Estou falando como alguém aqui que estava no ápice do limite. Mas hoje Deus resolveu descer com pão, com água, com ânimo, dizendo: come, bebe, porque a longa é a tua caminhada. Você estava pensando em parar, você estava pensando em desistir, só que hoje o Deus Todo-Poderoso desceu aqui no Boa Vista 1, pegou na tua mão e está dizendo: caminha, que eu caminho contigo, caminha, que eu caminho contigo. Quando você dá um passo, eu também dou. Quando você anda, eu estou ao teu lado em todos os momentos, diz o Senhor dos Exércitos. Glória, glória. Ela pau e é mandere baracanda, ela é badaravassúria, olha baracanda, ela é badaravasséria, mandaraia. Oh glória, no período da fraqueza de Abrão, no momento de angústia de Abrão, Moisés diz: e veio a palavra do Senhor, glória, para colocá-lo de pé. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz que a palavra dele é viva, diz que a palavra dele é fiel, diz que a palavra dele é eficaz. Oh glória,
A palavra dele te levanta hoje. Nerebaracanda, lebadaravassúria. A palavra dele te coloca de pé hoje. Oh, glória a Deus, aleluia. Ah, labandebe, a candele, badaravassúria, mandaraia. Glória a Deus, aleluia. Assim diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. O tempo de parar ainda não chegou. O tempo de desanimar não vai acontecer. Porque diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso: eu te ajudo, eu te esforço, eu te tomo pela mão direita e te faço caminhar novamente. Se você crê, dar um glória a Deus bem forte aí do teu lugar. Para falar, mas eu prefiro fiel ao horário. Se coloque de pé, por favor. Veio a palavra do Senhor. Moisés diz: Deus falou 3 coisas para Abraão. Primeira, não temas. A segunda, eu sou teu escudo. E a terceira foi: o teu galardão será sobremodo grande. Orebadau exal, mandalabadaravasúria. Oh, glória a Deus, aleluia. Emandelebadau eremandalabadaravasúria. Oh, glória a Deus, aleluia. No meio do medo de Abraão, no meio da fraqueza, Deus desceu para falar com ele. E o que Deus falou? Eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. E deste dia, entenda uma coisa: Deus Todo-Poderoso está contigo no meio desta guerra. No meio desta peleja, tu não terás que pelejar, diz o Senhor dos Exércitos. Porque enquanto você caminha, Ele toma a tua frente e te protege de todo mal. Ainda que Satanás tente te derrubar, ainda que Satanás tente te fazer parar, diz o Senhor dos Exércitos: eu estou ao teu redor. Você está na sombra do Onipotente. E nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Quando Deus está dizendo para Moisés: eu sou teu escudo, Deus está dizendo: Moisés, ainda que tente te atacar com espada, eu te protejo. Ainda que tentem te atacar com lança, eu te protejo. Ainda que tente te atacar com flechas, eu te protejo. Porque eu, Deus Todo-Poderoso, estou contigo. Nesta noite de hoje, no terceiro dia desta campanha do Deus do impossível, diz o Senhor: porque
temer em meio à batalha, em meio à guerra. Não foi eu quem decretei, não foi eu quem falei, não foi eu quem determinei. Eu sou Deus do impossível. Entro contigo nesta peleja, ando com você no meio deste vale, ainda que o dia mal se aproxime, no meio da tua fraqueza eu se apresento e te digo: eu estou contigo, eu estou contigo, não temas, Deus é o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Curve a sua cabeça, por favor, eu preciso orar por tua vida, Pai. Eu louvo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço, ó Deus, pelo privilégio e o zelo que o Senhor tem nos dado. Ó Pai amado, santo e poderoso, aquele que está caído, eu creio que hoje está saindo de pé. Aquele Deus que outrora estava desanimado, hoje está saindo saltando de alegria. Ah, Senhor amado, porque mesmo diante do vale a tua presença está conosco. Mesmo diante da guerra, o Senhor se encontra em nosso meio. Ó Deus, eu apresento os teus filhos nesta noite e clamo ao Senhor, orando e pedindo a ti: segura na mão dos teus servos, dá força aos teus filhos, visita, Deus, e pleiteia as suas causas, faz com que teu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido sobre a vida dos teus. Seja conosco, Pai, diante deste dia. Esse é o nosso pedido ao Senhor, e assim eu te agradeço, em o nome de Jesus. Amém.